Vamos seguir então o próximo painel, as relações fisco-contribuintes. Para moderar esse painel, eu convido aqui ao palco, ela que é presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais e vice-presidente da FEBRAFIT, Maria Aparecida Lacerda e Meloni, mais conhecida como Papá. Ser feita sempre por escrito. Com a palavra, a moderadora. Bom dia a todos, a todas. Eu queria peço licença aqui rapidinho, fazer um agradecimento à nossa anfitriã, a Fresp, na pessoa do Rodrigo e da gentil, espetacular Vanessa. Sou fã. Queria também, como vice-presidente da FEBRAFIT, queria fazer um registro rápido, vou pedir licença aqui aos painelistas. Nós estamos aqui com várias delegações do Brasil inteiro, de auditores da Receita Estadual, do Amazonas, do Pará, do Piauí, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Acre, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Tocantins, Ceará, Santa Catarina. Bem-vindos todos, já no último dia, mas não podia deixar de fazer esse registro. Também queria fazer uma saudação aos auditores da Receita Federal e à nossa delegação de Minas Gerais. Muito obrigada. Nós estamos já adiantado da hora, e aí já vou imediatamente passar aqui a palavra ao Paulo para a sua manifestação aí de 20 minutos. Muito bem. Pois, muito bom dia a todos, senhora moderadora. Quero agradecer o convite muito amável e muito honroso que me fizeram para aqui estar. Em primeiro lugar, ao Nuno Barroso, presidente da APIT em Portugal, que me proporcionou a possibilidade de estar aqui. Agradecer também aos seus parceiros a forma amiga, simpática e amável como me receberam. E agradecer a todos a possibilidade que me dão de estar aqui a discutir uma matéria na perspectiva de Portugal. Vou falar do caso português. Uma matéria que é importante, que é a relação do fisco com o contribuinte e, em particular, discuto essa matéria na perspectiva do contribuinte português. Ora, a primeira forma pela qual o contribuinte deve analisar a sua relação com o fisco é forma constitucional. Desde logo é na Constituição que o contribuinte, o cidadão,
deve ver a forma como se deve relacionar com o fisco. Em particular, em Portugal, isto é mais pertinente, a nossa Constituição em termos fiscais é muito programática, porque é uma Constituição que nasce a seguir à Revolução de 25 de Abril de 74 e, portanto, a Constituição definiu na altura o tipo de impostos que existem e que são estes, que aqui aparecem. Portanto, o imposto sobre rendimento das pessoas singulares, imposto sobre rendimento das pessoas coletivas, impostos sobre património e impostos sobre o consumo. A questão que se coloca ao contribuinte português em primeira análise é saber, será que a Constituição está a ser cumprida pela lei fiscal? E recordo que a Constituição não é um regulamento para os cidadãos cumprirem, não. A Constituição é um tratado que o Estado faz com os seus cidadãos e é o Estado que está obrigado a cumprir aquelas prerrogativas face aos cidadãos. Pois se nós analisarmos a Constituição portuguesa, que refere estes vários impostos, se analisarmos, por exemplo, vou dar apenas 2 exemplos. Este ponto 3, que diz que a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos, isso claramente não acontece neste momento em Portugal, dada a quantidade de benefícios fiscais que foram sendo introduzidos no sistema português desde que ele entrou em vigor, o atual sistema fiscal, que é de 86-87, os benefícios fiscais têm sido de tal ordem introduzidos que hoje é de facto uma confusão fiscal a todos os níveis e o que acontece é que hoje em Portugal, ao nível do património, o nosso imposto de excelência sobre património é o IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, o que acontece é que uma casa deste género, num bairro pobre do Porto, é o exemplo que eu trago, não tem qualquer isenção de IMI, mas já, por exemplo, este prédio, que é em Cascais, numa zona fantástica e que é detido maioritariamente por milionários, tem isenções de IMI, isto por via da existência de mecanismos, entre os quais os mais conhecidos são os chamados fundos de investimento imobiliário, que permitem isenções de IMI. Isto é um prospecto de um fundo de investimento imobiliário muito recente, de um banco português, isto é do Santander em Portugal, mas qualquer instituição bancária dispõe este tipo de fundos e, portanto, quem tem a sua propriedade imobiliária titulada em fundos de investimento imobiliário está isento de IMI quando, naturalmente, a tributação do património deveria ir no sentido contrário. Mas há situações ainda mais graves. Há determinado tipo de grupos económicos poderosos em Portugal, que conseguem inclusivamente não ter o património sequer registado, como acontece, por exemplo, vejam só, no aeroporto da Madeira. O aeroporto da Madeira não tem qualquer registro patrimonial, é operado por uma entidade privada, um grupo internacional que é a Vansi Aeroportos, que todos conhecerão, e o que acontece é que a Vansi, sobre a utilização do aeroporto da Madeira, não paga, obviamente, qualquer tributação, na medida em que o equipamento, nem na sua componente patrimonial, nem tampouco na sua componente dominial, este equipamento não existe e, portanto, não há lugar ao pagamento de impostos. Ou seja, em termos de impostos sobre património, que é o primeiro exemplo que aqui trago, o que acontece é que quem paga mais é exatamente quem tem menos património. É exatamente o contrário do que está previsto na Constituição. Mas isto não acontece apenas ao nível dos impostos sobre património. Vou-lhes dar um outro exemplo. Volto ao artigo da Constituição que nos diz, por exemplo, que a tributação do consumo, e em Portugal a tributação do consumo é o IVA, que já foi aqui tanto falado, diz-nos que a tributação do consumo, como podem ler no ponto 4, visa adaptar a estrutura de consumo à evolução das necessidades de desenvolvimento económico, devendo onerar os consumos de luxo. Devendo onerar os consumos de luxo. Ora, o que acontece é que em Portugal há todo um conjunto de situações em que a oneração não é para os consumos de luxo. Bastará ver que o turismo, uma estadia no hotel de 5 estrelas, este é dos mais famosos hotéis de Lisboa, na Lapa, paga IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, a 6%, mas já, por exemplo, a eletricidade que é utilizada por esta família pobre nesta habitação para se aquecer no inverno, paga IVA a 23%. Portanto, há aqui uma descompensação. Dou-lhes este exemplo, poderia dar mais 5, 6, 7 ou 10 exemplos de casos em que os impostos sobre o valor acrescentado são muito menores, justamente nos consumos de luxo. Ora, quando isto acontece,
poder-lhes ia dar exemplos nos outros tipos de impostos, mas enfim, dada a escassez do tempo isso não é possível, mas o que acontece de facto é que hoje a redistribuição fiscal em Portugal faz-se exatamente ao contrário. Ou seja, quem consome produtos de luxo paga menos IVA de quem consome bens de primeira necessidade, como é o caso da eletricidade, quem tem mais património tem taxas de IMI inferiores, isto acontece também, inclusivamente, ao nível dos outros impostos. Ora, quando isto acontece, é evidente que a redistribuição está-se a dar ao contrário. Não são os ricos que pagam impostos para os pobres, são exatamente os pobres que pagam impostos para enriquecer ainda mais os ricos. E por isso, equidade claramente não temos, e este era o primeiro ponto da minha intervenção. Assim sendo, quando não há equidade, quando a lei fiscal não cumpre a própria Constituição, a primeira grande fonte, a primeira grande evidência de fraude fiscal é a própria lei fiscal. Portanto, em Portugal, a primeira grande fraude fiscal é constituída pela própria legislação fiscal. Isto ao nível das receitas da coleta. Mas depois, como é, naturalmente, gasto dinheiro através do Orçamento de Estado. Também ao nível do Orçamento de Estado, ao nível da despesa do Estado, em particular, há aqui realmente situações verdadeiramente fraudulentas, como explicarei a seguir. Aliás, dizia-se em Portugal antigamente que o orçamento era fraudulento quando eram aquelas grandes maços de dossiês, etc. Quando passou a ser informático, deixou de ser fraudulento e passou a ser fraude rápido, naturalmente. E, portanto, hoje temos... Temos hoje um orçamento que é fundamentalmente opaco. Desde logo porque houve uma experiência de criar um portal que foi criado em 2014, que era um portal que se chamava mesmo Orçamento Cidadão. Curiosamente, este portal nasce em 2014 e, infelizmente, acaba no mesmo ano, porque foi uma experiência descontinuada, infelizmente. Isso é preocupante, na medida em que a cidadania exerce exatamente através da informação e há, desde logo, uma questão que é a liberdade de informação, que é um princípio, aliás, consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A participação política depende dessa informação, porque não pode haver participação se as pessoas não conhecerem, obviamente, a matéria sobre a qual estão a participar, e esta é, aliás, uma preocupação geral em termos nacionais, internacionais, na Europa, em todo o mundo, e nessa matéria a América Latina tem dado, aliás, alguns bons exemplos da existência de alguns portais que existem, mas que de facto acabam por ser não muito transparentes na medida em que são imperceptíveis. Tem que haver não só informação disponível para as pessoas, mas tem que ser uma informação acessível, o que efetivamente, infelizmente, nem sempre acontece, porque o princípio da transparência faz-se através da disponibilização da informação, mas faz-se também através da disponibilização de informação que seja perceptível e percepcionada, naturalmente não pela administração, mas pelo primeiro destinatário de todas estas políticas, que são, obviamente, os contribuintes e, mais do que os contribuintes, os cidadãos, que têm direito a saber, no exercício da sua cidadania, para onde vão os recursos do seu Estado. Em Portugal a realidade não é muito famosa, infelizmente. Não há um portal de transparência, houve aquela experiência que lhes referi há pouco, mas que de facto foi descontinuada imediatamente. Aliás, houve até uma situação um pouco desagradável, porque eram exatamente as pessoas que estão no atual governo que eram os maiores entusiastas daquele portal. E mal foram para o governo, perderam logo o entusiasmo pela transparência no momento seguinte e descontinuaram um projeto que era deles próprios, o que foi na altura de facto lamentável. Sem entrar aqui, naturalmente, em considerações políticas que não são do âmbito desta nossa conversa. Existe uma boa exceção. Há um site de informação sobre o Serviço Nacional de Saúde que tem, de facto, em Portugal, qualidade e que permite às pessoas terem acesso à informação sobre o Serviço Nacional de Saúde. E há também, promovido pela Transparency International, que já foi, aliás, referido aqui em algumas intervenções, um site sobre informação municipal. Chama-se o Índice de Transparência Municipal, é um site promovido, produzido e mantido pela Transparency International Portugal e que tem, de facto, muita utilidade. Mas vamos então à estrutura de gastos do nosso orçamento para lhes mostrar
o sintoma de opacidade, o sentimento de opacidade que os portugueses sentem. Este vem do vosso lado esquerdo a receita, do lado direito a despesa, e o que é facto é que com esta receita, esta despesa, enfim, a maioria da receita é dada pelo IVA, depois pelo IRS, e finalmente pelo IRC. O IRS é um imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, o IRC de pessoas coletivas. Isto é a estrutura, digamos, de receita. Se quisermos ver, primeiramente, a estrutura da despesa, temos-la aqui. A maioria da despesa é gasta em saúde. Depois temos aqui 11 mil milhões de euros. Depois temos aqui um núcleo importante que é o nível da educação, que é de cerca de 9 mil milhões de euros. Mas o que é mais dramático neste orçamento são duas questões. Uma questão é claramente conceptual e tem a ver com a origem do problema, que é a forma como o Orçamento de Estado é feito em Portugal e, aliás, noutros países, que é um orçamento deveria ser, à semelhança do que acontece nas empresas, uma determinação da despesa em função da receita prevista. Ou seja, face à receita que se prevê, deve-se destinar a despesa. Como, infelizmente, o que os Estados fazem muitas vezes é o contrário, pré-definem a despesa e depois vão sacar onde for preciso, os orçamentos acabam por ser, muitas vezes, leis fiscais. Orçamentos em que o grande objetivo é ver como é que se vai arrecadar receita para permitir fazer a despesa que pré-determinamos. Portanto, esta é uma questão de princípio grave. Mas a questão mais grave é que eu referi-lhes aqui, desculpem, que a maior despesa era saúde, 11 mil milhões, e logo a seguir educação, 9 mil milhões. Ora, o que é grave no orçamento, que foi apresentado nos termos constitucionais em outubro do ano passado, relativamente ao ano 2019, é que, a par disto, a maior despesa, logo a seguir à saúde, é exatamente uma despesa que é as chamadas despesas extraordinárias, que estão aqui nesta coluna, despesas extraordinárias que nem sequer são apresentadas à população a quando da apresentação do orçamento, ou seja, 10 mil milhões. A primeira despesa é a despesa em saúde, 11 mil milhões. A segunda despesa é 10 mil milhões, que representa exatamente 11% do orçamento. Bom, e que despesa é esta que hoje os contribuintes portugueses andam a pagar? Posso mostrar-lhes aqui alguns exemplos, aqui nesta coluna. E reparem bem, para terem uma ideia da despesa que está a ser escondida da população portuguesa neste momento. Este é um mapa que aparece no orçamento, mas que é claramente indecifrável, e vou-lhes dar conta de vários aspectos. Aqui, Fundo de Resolução, 850 milhões de euros. Penso que muitos não saberão na sala o que é o Fundo da Resolução. Em Portugal hoje é um Fundo de Resolução Bancária que se destina a apoiar os bancos na sua capitalização. Isto foi criado em 2014 para 2015, foi uma criação do governo de então para resolver um grande escândalo financeiro que houve em Portugal, que era o Banco Espírito Santo, que esteve também envolvido em alguns escândalos conexos aqui, em particular com o Mensalão, no Brasil, e o Banco Espírito Santo, numa situação de pré-falência, precisou de um aumento de capital, e então o Estado português começou a capitalizar bancos desde 2015. E na altura dizia-se que era em 2015 uma única vez sem exemplo. E depois, em 2016, voltou a ser uma única vez sem exemplo, em 2017, uma única vez sem exemplo, e continuamos em 2019 com o Estado a colocar dinheiro na banca, que já vai em qualquer coisa como cerca de 30 mil milhões de euros, que o Estado português colocou na banca, emprestado, e algum nem sequer é emprestado, é mesmo por vias de aumento de capital, como aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, em 5 mil milhões de euros. E este Fundo de Resolução vale 850 milhões de euros. Para evitar este tipo de problemas dos países, a União Europeia criou também um Fundo de Resolução. Acontece é que esse Fundo de Resolução existe, está ali, são 852 milhões de euros, mas paradoxalmente em Portugal, neste momento há um Fundo de Resolução europeu para que os países não tenham que intervir, mas o Portugal continua a pagar, o Estado português, o seu Fundo de Resolução. Então acontece esta coisa verdadeiramente inverosímil e paradoxal, que é, há um Fundo de Resolução único europeu, que não é único, porque também há um Fundo Nacional. E quem paga isto, obviamente, são os contribuintes. Mas agora deixem-me só dar mais um exemplo, que é estes 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros
que é aproximadamente 16 mil milhões de reais. Como sabem, 4 mil milhões de euros estão aqui como aumentos de capital e sobre esta verba, num documento com 313 páginas, não existe uma linha a justificar estes 4 mil milhões de euros. Uma linha. Até hoje os portugueses não sabem onde é que o Estado português vai gastar esta quantia verdadeiramente exorbitante. Há um outro exemplo que selecionei da opacidade, que tem a ver com as tristemente famosas, em Portugal e não só, parcerias público-privadas rodoviárias, que aqui lhes apresento, que têm encargos até 2040 da ordem dos 17.200 milhões de euros. As parcerias público-privadas são 21 autoestradas que existem em Portugal, que foram feitas em regime de PPP, penso que conhecem o modelo, portanto os privados fizeram investimento e o Estado paga renda. Só que paga uma renda verdadeiramente exorbitante, que vale isto, e só para terem uma ideia, o Estado português está a pagar estes 17 mil milhões por um património que, avaliado pelo Eurostat, vale 5,5 milhões. Ou seja, por um património que é avaliado em 5,5 mil milhões. Neste momento, o Estado português prevê pagar 17 mil milhões, quando deveria, permitam-me mostrar-lhes esta simulação, portanto é uma simulação de pagamento com taxas de juros de 2, 3%, que é o que os Estados europeus utilizam habitualmente. Abaixo disso, o que efetivamente se está a perder ao longo destes 40 anos é qualquer coisa como 11 mil milhões de euros. Isto é tudo informação que está encapotada no Orçamento de Estado. Há aqui uma questão mais grave, que também não podia deixar de lhes mostrar, e que tem a ver com o facto de que mesmo estes números têm sido alterados anualmente. Ou seja, os contratos mantêm-se, as rendas estão a ser pagas, mas o que acontece é que nos vários orçamentos os números vão sendo alterados. Temos aqui o orçamento de 2019, 2018, 2017 e vejam o que aconteceu. No orçamento de 2017, portanto isto é tudo a preços atualizados a 2018, portanto faz-se a atualização dos números. E o que acontece é que em 2017 estava previsto pagar 16,4 mil milhões, no ano seguinte 16,7 e este ano já vai em 17,2. Ora bem, se os contratos não mudaram, se as rendas estão a ser pagas, estes valores tinham que ser coincidentes. Então o que acontece é que estão a alterar os quadros do orçamento sem que ninguém dê por ela. Isto é uma situação verdadeiramente... Bom, isto numa empresa tem um nome, chama-se desfalque. No Orçamento de Estado, enfim, chama-se engenharia financeira. Mas verdadeiramente isto é um desfalque que tem sido feito e que permitiu que em apenas 2 anos os orçamentos previsíveis, os gastos do Estado nesta matéria, que já são demais, sejam acima de 1.000 milhões de euros. Enfim, termino no fundo com as conclusões da minha intervenção. E que me permito até lê-las se estiverem de acordo. Na ótica da receita, os contribuintes têm direito a que a coleta seja, obviamente, justa e equitativa. Os contribuintes têm, em primeira análise, direito ao cumprimento da sua Constituição, e no caso dos contribuintes portugueses, da Constituição portuguesa, e quando a lei fiscal não cumpre a Constituição, para mim é claro que a maior fraude fiscal é a própria lei fiscal. Já na ótica da despesa, levanta-se o problema da transparência e os contribuintes têm claramente direito a saber qual é o destino dos seus impostos. Mas um orçamento que é inacessível, que é indecifrável, não permite, obviamente, ao cidadão qualquer tipo de escrutínio, na medida em que os itens ou são opacos, ou mesmo quando são conhecidos, acabam por ser translúcidos, nunca chegam a transparentes, na medida em que mesmo os maiores especialistas deles não têm acesso, como lhes dei aqui alguns exemplos. Finalmente, agradeço e desejo um grande sucesso para a reforma tributária que estão a fazer aqui no Brasil. Eu penso que Portugal está a precisar também de uma grande simplificação tributária e simplificação fiscal, se não uma reforma ou uma revolução, pelo menos uma grande simplificação. Mas antes de pensar quais são os objetivos de uma reforma tributária, quais são as ações a desenvolver na reforma tributária ou numa reforma fiscal, eu acho que o mais importante é pensar qual é a estratégia que informa essa reforma. E claramente, num país democrático, só pode haver 2 princípios, que é, ao nível da coleta, ao nível da receita, haver justiça e equidade. E ao nível do pagamento, dos pagamentos, da despesa, tem que haver transparência. Sem equidade na receita, sem transparência na despesa, o sistema
sistema, no meu ponto de vista, não chega a ser verdadeiramente democrático. Muito obrigado. Obrigada ao professor Paulo Moraes pela palestra e pela pontualidade. Eu quero convidar a professora Isabel Dersi para fazer sua exposição sobre as relações fisco-contribuinte no Brasil. Sim, mas eu não uso. Posso deixar aqui? Não. Bom, é uma alegria estar aqui. Quero agradecer aos organizadores o convite que me foi formulado, em especial a moderadora desta mesa, a doutora Maria Aparecida. É uma alegria estar aqui. Quero saudar a todos que compartilham este debate, o doutor Paulo de Moraes, que nos brindou com uma excelente palestra, e os meus colegas, doutor André Correia, e o nosso sofrido secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, doutor Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho. Minhas homenagens a seu estado maravilhoso e minhas saudações a todos que aqui se encontram. Para mim, os senhores são fundamentais com o verão e orgulho do Brasil. Neste 4º Congresso de Auditores, Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, eu quero tomar posição, inicialmente, em face de 2 problemas. Eu, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, e olho os problemas de modo geral e trato dos assuntos do ponto de vista acadêmico. Mas eu estou me justificando porque também sou advogada. E advogada de contribuinte. Portanto, eu só advogo contra os fiscos. Fisco federal, fisco estadual e fisco municipal. Em face disto, vou me posicionar em relação a duas questões previamente. Primeiro, não me alinho ao lado daqueles, em momentos como estamos atravessando, de liberalismo e neoliberalismo, no sentido de que o Estado não deve ser forte. Pelo contrário, eu acho que o Estado tem de ser forte. Ele tem de ser nutrido de recursos suficientes, exatamente para fazer aquilo que o doutor Paulo recomendou: cumprir a Constituição e realizar a Constituição. E, por isso, o nosso Estado tem que implantar o Estado democrático de direito, segurança jurídica, tem que olhar para a redução das desigualdades, para a justiça, para a equidade, para o combate à desigualdade regional, aos mais desamparados. Enfim, nós temos que fazer aquilo que significa liberdade moral, ou seja, qual é a moralidade da liberdade. Eu vou citar aqui a visão de Joseph Raz, que é um grande filósofo norte-americano vivo, mas insuspeito. Por que insuspeito? Ele é um positivista e um liberal. E o que diz ele ser moralmente livre? Uma sociedade, diz ele, moralmente livre, é aquela que garante a autonomia das pessoas, é aquela na qual as pessoas têm o direito de escolher, têm o direito de optar pelas alternativas legítimas de uma vida digna. Isso significa, diz ele, que numa sociedade em que não há esta opção, em que a grande massa do povo só tem um único caminho: sobreviver. A maioria está só na linha da sobrevivência, sem margem de opção, não é uma sociedade livre. Então, o Estado brasileiro tem de ser forte para criar o próprio desenvolvimento nacional. E mais do que isto, o Estado brasileiro tem que ser forte porque o capital precisa de Estado. O capital é cumulativo e predador, absolutamente predador em uma economia mundializada. O que será do pequeno empresário? O que será do capitalista médio? O que será do empreendedor nacional no confronto com
com as grandes empresas em uma economia mundializada? Nada. Sem Estado brasileiro para defender os seus, nem o capitalismo vai sobreviver. Nós precisamos entender isto. Isso é fundamental de uma vez por todas. Então, primeiro ponto, o Estado deve ser forte. Segundo ponto, os senhores auditores fiscais são manifestação de Estado, os senhores são carreira de Estado. Isso é muito importante. Isso significa que os senhores realizam não só a democracia, devem realizar o Estado democrático de direito como um federalismo. Tudo isso é cláusula pétrea da Constituição. Os senhores, como carreira de Estado, os senhores têm um lado duplo, ambíguo. Os senhores fazem aparecer para o contribuinte aquilo que nós chamamos de sujeição, quando tem que perseguir e autuar o contribuinte fraudulento e sonegador, os senhores têm que impor a força do Estado, mas, ao mesmo tempo, os senhores têm que trabalhar o consentimento ao imposto. E aí, sim, é que os senhores manifestam o seu grande compromisso com a democracia e o civismo tributário. Isso que nós chamamos de cidadania tributária. Vejam bem que a Constituição, ela consagra vários dispositivos nesse sentido, eu não vou repeti-los. Os senhores conhecem o artigo 37, inciso 22, que fala sobre as organizações especializadas e específicas das administrações tributárias, das administrações tributárias, e que fala da priorização dos recursos que devem sustentá-las. Os senhores estão familiarizados com o artigo 167, inciso 4 da Constituição, que autoriza a vinculação da receita exatamente para nutrir as administrações tributárias, e os senhores estão atualizados com o artigo 52, inciso 15 da Constituição, que dispõe sobre a competência do Senado Federal. Ou seja, é da competência privativa do Senado Federal avaliar periodicamente o funcionamento do sistema tributário nacional, a sua estrutura, seus componentes, o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Senhores, em uma economia de mercado mundializada, eu quero dizer aos senhores que o consentimento ao tributo, apenas naquela forma clássica de legalidade, que nos vem desde o século XIII, com João Sem Terra, o tributo deve ser aprovado nas democracias diretas, diretamente pelo povo, ou nas indiretas por seus representantes legais, não é mais suficiente. Os senhores trabalham, o que é fundamental, além do consentimento ao imposto, ele tem que ter, inegavelmente, é o consentimento do imposto o tempo todo. E, para isso, os senhores são peça-chave das democracias contemporâneas e daquilo que se chama de novo tributo e novo contribuinte. Ou seja, nós estamos falando de um novo civismo fiscal com transformações do consentimento do imposto. Bouvier, Michel Bouvier, na França, tem escrito sobre esse assunto desde 2000, há mais de 20 anos, Barry-Larry. Esta é uma literatura internacional e que tem contaminado pouco as letras brasileiras. Mas hoje o contribuinte se aproxima muito mais de um cliente a exigir a qualidade dos serviços. Ou seja, ele olha, não estamos caindo naquela ideia de que imposto é preço, do serviço... Não,
achamos apenas que a exigência com que o contribuinte olha a administração tributária é muito mais forte. Ele vai pagar tributo porque ele é obrigado, solidariamente obrigado, mas ele exige uma qualidade desse tipo de serviço. Os senhores o contribuinte hoje exige aquilo que o doutor Paulo demonstrou. Como é que são os serviços prestados com aquilo que se arrecada? Qual é a qualidade desse serviço? Qual é a qualidade da administração tributária que os senhores desenvolvem? Ele é um cliente muito mais do que um simples contribuinte. A administração, então, tributária se esforça para se estruturar como uma administradora de serviços e não só de controle. Os senhores não administram só o controle e a sujeição que impõem, mas os senhores administram o custo do seu próprio serviço, a rentabilização de sua gestão, a profissionalização de seus agentes, a eficácia, a performance da administração. É o contribuinte que é uma espécie de cliente e que reclama de tudo. A administração luta, então, pela melhoria da aceitação do imposto, por um novo consentimento do imposto. Se dá aquilo que nós chamamos, vamos gastar menos e arrecadar mais? Ou seja, o senhor é um facilitador também, além de impor e representar o Estado como carreira de Estado, o senhor deve ser o facilitador do cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Os senhores têm a responsabilidade, isso se dá no mundo inteiro, de aumentar o cumprimento voluntário das obrigações. Este é o seu papel, além do clássico papel de arrecadador. Em primeiro lugar, as estratégias são conhecidíssimas. Separarmos os fraudadores, os sonegadores, os mal pagadores, que vão receber o tratamento de sujeição conveniente, daqueles contribuintes formais, revelados, que erram. Em face de uma legislação complexa, quem não erram? Por isso que no mundo inteiro as ordens jurídicas aplicam tanto em compliance. Os países pragmáticos do common law já entraram muito na área da compliance como algo que altera as relações entre fisco e contribuinte. Então, nessa linha de restabelecer o diálogo, a confiança, a boa-fé nessas relações tão fundamentais, é que nós trabalhamos há algum tempo com comissões permanentes de simplificação e revisão da legislação tributária. Fizemos isso no município de Belo Horizonte. Todo o esforço para que o município do Rio de Janeiro integrasse a nossa comissão não foi possível. Num primeiro momento quiseram, depois desistiram. E, finalmente, desde 2014, criamos também no estado de Minas Gerais, isso quando o governador quer, quando o governador consente, que foi Fernando Pimentel. É difícil ser transparente, abrir as suas contas, desvelá-la. Em uma comissão, notável que é comissão permanente de simplificação e revisão da legislação tributária do estado de Minas Gerais. Eu tive a honra de presidir essa comissão, mas vejam bem os senhores, ela só deu certo porque ela foi integrada pela administração tributária. Não só o secretário da Fazenda, mas vários auditores da Fazenda Estadual. Estou daqui, estou vendo, eu acho que é o Júnior, presidente do Conselho de Contribuintes, o senhor Visoto, doutora Maria do Carmo, todos integraram a comissão em peso, simplificando. Só no primeiro ano foram extintos 500 regimes especiais desnecessários em obrigações acessórias. Os senhores têm que se manter nisso, na reflexão contínua. Os senhores não podem ser surpreendidos por um projeto de reforma estranho que lhes caça a competência. De jeito nenhum. Os senhores não podem deixar de trabalhar em comissão permanente. O Senado Federal
recebeu essa atribuição em 2003 e até hoje, qual é o relatório importante de avaliação do sistema tributário nacional produzido pelo Senado? Nós temos, no entanto, no estado de Minas Gerais, e já publicado um livro sobre ICMS, diagnósticos e proposições, e outro que vai sair agora, fruto da comissão. Ela foi integrada pela administração tributária, pela academia, são vários professores, inclusive de São Paulo, Heleno Torres, Humberto Ávila, Paulo de Barros Carvalho, eram 60 membros, integrada pela Procuradoria, pelo Tribunal de Contas, mandou seu representante, Tribunal de Justiça, Ministério Público, e pelas corporações, Federação das Indústrias, do Comércio, da Agricultura, e por 9 professores de universidades estrangeiras, um norte-americano, 2 canadenses, 2 franceses, um alemão e um argentino. Mais algum aí, devo ter esquecido. Bom, o fato é que os senhores são relevantíssimos, só que os senhores estão reduzindo a sua atividade a mero momento da autuação. Não é isto. Os senhores têm o dever de acompanhar o tempo todo, avaliar, sugerir, aperfeiçoar. Os senhores têm que somar a sua experiência e a sua potencialidade, que está embutida, segregada pela política oficial do governante, que temporariamente ocupa o poder. Os senhores estão bloqueados. Os senhores têm que unir isso à universidade, que esse é o projeto, e esse projeto frutifica. Vamos aplicar a Constituição, vamos utilizar a Constituição, e não vamos ser surpreendidos. Os senhores são os grandes baluartes do federalismo e da democracia, porque isso é consentimento do imposto, e não só ao imposto no momento da atuação no parlamento. Os senhores precisam fazer disto uma rotina. Por isso que essas comissões sempre se chamaram Comissão Permanente de Simplificação e Revisão da Legislação Tributária. Vejam bem os senhores, não desejaria que os senhores fossem atraídos, senhores auditores fiscais, federais, estaduais e municipais, pelo Canto da Sereia. Que Canto da Sereia? Um projeto simples, simplíssimo, vai ficar tudo unificado. Todos os impostos sobre o consumo unificados. O contribuinte não vai precisar apurar nada. Ele aperta o dedinho, pum, sai tudo pronto. Os senhores estão se aproximando em demasia dos bancos. O que significa isso? É este o sentimento que nós vamos ter? Hoje, você ser tratado num banco, você tem que ter bom dinheiro lá para ser recebido pelo gerente. Eu estou sentindo um vazio nas repartições públicas. A inteligência artificial, a digitalização e a informática não podem substituir vocês. Ou vocês querem se tornar inúteis? Vão. É isso que está acontecendo. Vão se tornar inúteis rapidamente. Mas estou aqui sem nenhum interesse corporativo. Não tem ninguém na minha família que é do fisco. Pelo contrário, já disse, só brigo contra o fisco. Mas eu quero o Estado brasileiro forte. Os senhores têm que defender a empresa nacional em uma economia, aquela que dá emprego aqui, não tem preconceito, nem aquela que está aqui dando emprego para os nossos, em uma economia absolutamente mundializada. O que os senhores estão preparando é o seu desaparecimento. Serão substituídos pela arrecadação automática do grande amigos os bancos. Vocês veem que eles são protegidos no planeta inteiro. E depois pela arbitragem. Este caminho já está delineado. É o futuro.
acordem. Não, este modelo do IBS tem pontos positivos, mas o grande mal que deforma o projeto é ser antifederativo, lesivo ao federalismo brasileiro, porque caça a autonomia de estados e municípios para escolher. Os senhores acham que autonomia tributária é escolher a alíquota? Erro absoluto. As alíquotas, eu vou dizer, França, Itália, Portugal não perguntei. Nesses países, as municipalidades, as coletividades territoriais têm o que eles chamam de eleitos, uma espécie de Câmara de Vereadores local, que escolhem as alíquotas. Exatamente nos impostos, são 4 grandes impostos escolhidos, cujas alíquotas são escolhidas, e são países absolutamente, confessadamente unitários. Não é isto que é federalismo. Os senhores têm que manifestar, o seu Estado precisa manifestar a sua autonomia em matéria tributária. Então, quais seriam as opções para nós, numa visão simplista ou de simplificação? A simplificação pode ser absolutamente cruel, quando ela equipara ricos a pobres, quando ela tributa com uma alíquota única, serviço médico, serviço de saúde, serviço de educação, não sei o que IPI tem a ver com isso, e vai passar 25%, 30%, bancos não entrarão nesse esquema. Isso não saiu, mas eu posso jurar e escrever e apostar que eles vão ter um tratamento diferenciado, porque já me disseram, gente lá de dentro, que vão mesmo. O agronegócio vai estar fora. Então, os mesmos grupos protegidos vão aparecer quando vier a lei complementar, e aí os senhores vão se assustar, porque a simplificação não é aquela simplificação que os senhores imaginavam. E o drama é ofensa ao federalismo. Então, quais seriam as possíveis soluções? Com este modelo que está aí do IBS, eu sugeriria, para respeitar o federalismo, um modelo canadense. O que significa isso? Fica como está o projeto da PEC 45, mas vamos dar opção a estados e municípios. Que opção é essa? Modelo canadense. Opção 1. Sigam-me todos vocês, aqueles que quiserem vão ter no seu território o IBS, como eu arrecado, eu a União, como fez o Canadá, eu arrecado e depois mando para vocês a sua cota parte, é a proposta. 4 províncias canadenses, apenas as mais pobres, evidentemente, aderiram a esse modelo. Segundo modelo canadense, ditado pela Liberdade, que eu gostaria que Minas Gerais, ou Rio de Janeiro, podia adotar essa segunda posição. Falou assim, olha, você quer saber? Eu sou Quebec. Tudo bem, pode passar aqui o IVA federal, nós vamos fazer um IVA igualzinho à lei federal, mas eu sou a dona da chave. Quebec arrecada tudo, e Quebec depois manda a cota parte da União. Opa, certo? Com um pequeno atraso, no caso do Rio de Janeiro. Terceira solução, isso é liberdade, isso é federação. Terceira solução canadense. Os estados que podem optar e disseram, olha, aqui no nosso território vai passar o IVA, como de fato passa, o IVA federal, mas nós vamos ficar no nosso antigo imposto. Não queremos saber disso, não. E o antigo imposto deles é igual ao norte-americano. Um sales tax que se arrecada exclusivamente no varejo. Só isso. E a quarta opção, você vê tudo jogando no mesmo país. Alberta, que é a São Paulo de lá, a província mais rica, olha, pode passar aqui o IVA federal mesmo, porque eu não posso impedir. Mas eu vou extinguir. Não gosto de imposto sobre consumo exagerado, eu vou extinguir o meu sales tax. Aqui só vai passar o IVA federal com a alíquota federal, não pode aumentar, não. E é o que acontece em Alberta. País maravilhoso, o 10º PIB com 10º índice de desenvolvimento humano.
tiramos o chapéu para o Canadá. Segunda opção possível para adotar esse modelo antifederativo, a Alemanha. Nós sabemos que a Alemanha é um Estado federal e que a Alemanha tem lá a maioria dos tributos aprovados por lei federal. Eles são fortes em uniformização do modelo. Mas quais são os grandes arrecadadores? Quem arrecada na Alemanha? Os estados. A União só arrecada nas aduanas, mais nada. É tudo estadual. O dono da chave são os estados, que mandam dinheiro para a União e mandam dinheiro para outros estados. No sentido horizontal e no sentido vertical. E mais, sim, a lei é federal. Eles têm, no Congresso Nacional, a Câmara Baixa, representação proporcional, mas tem um Senado. Esse Senado não se chama Senado, se chama Conselho Federal. Quem faz parte do Conselho Federal? Vocês. Ou seja, o Conselho Federal na Alemanha é formado pelo governador de estado e aqueles nomeados por ele. Ou seja, quando o cidadão alemão elege o governador, ele sabe que ele está compondo o Senado alemão, que se chama Conselho Federal. O Conselho Federal pode rejeitar qualquer lei que fira o interesse dos estados, ou modificar ou propor qualquer lei. Aí nós achamos correto, porque qual é o problema? É que o nosso Senado Federal, embora represente os estados teoricamente, ele está muito mais ligado ao partido, à programação de seu partido. Quando o governador pertence a um partido político contrário ao do senador, o seu representado pode morrer de fome. O senador não está nem aí. Este modelo não é o modelo. Se os senhores quiserem, e não é possível fazer isso, mudar tudo e adotarmos um Senado, e sabe como é que se compõe? Só de curiosidade aqui, o Supremo Tribunal Federal, na Alemanha, o cargo é temporário. Metade da composição é escolhida pela Câmara do Parlamento, e a outra metade por esse Conselho. Quer dizer que os governadores e os senhores secretários indicados para compor o Conselho Federal estariam escolhendo a outra metade dos membros da Corte Suprema. Por quê? Porque a respeito à federação, a respeito ao federalismo, hoje nós temos um Supremo que tem 4 ministros de São Paulo, do Rio de Janeiro tem? Não, 3. Fux, Barroso, sei lá, acho que o Rio de Janeiro tem muito, não precisa de tanto, não, que isso? Um de Minas, um do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Goiânia. Goiás tem o Mato Grosso, o grande ministro Gilmar Mendes. 0 do Nordeste, protesto, 0 do Norte, 0 do Nordeste, e não venham me falar que Nordeste não tem grande jurista, é Rui Barbosa, é Aliomar Baleeira, é Ponte de Mira, nem vou falar a lista. Nós carecemos de federação no Supremo Tribunal Federal. Os senhores é que deveriam estar pensando nisso. Ou os senhores recuperem o seu lugar, os senhores mudem as relações fisco-contribuinte, protestem, porque serão substituídos. E eu digo mais, eu chamo a atenção do fisco federal, estou encerrando, que está aqui presente. Não se ponham, não sejam atraídos pelo canto da sereia. São importantes, vamos dominar os estados, vamos dominar os municípios. Os senhores serão dominados, porque o Brasil estará fraco. E quem que você acha que vai ganhar? Os senhores fisco brasileiro ou fisco norte-americano? Não se iludam, é isso, esse é o próximo passo. Os senhores serão substituídos. Vejam bem, o contribuinte norte-americano hoje se liga à nacionalidade. Então, aqui no Brasil tem muito contribuinte norte-americano, não só
nascido lá, tradicionalmente nacional, como aqueles brasileiros aí que adoram Orlando, adoram não sei o quê, resolveram se nacionalizar norte-americano. Bem feito. Agora vão ser perseguidos pelo fisco, porque os norte-americanos cobram pela grife. Eles consideram ser norte-americano uma grife. Então, vocês vão ser cidadãos de segunda classe e vão escapar aos nossos queridos auditores da Receita da Fazenda Nacional. Só faltam, no concerto das nações, só faltam os senhores serem substituídos quando se pensar numa comunidade única e num imposto único federal pelos grandes arrecadadores. Quem que os senhores acham que vão arrecadar? O fisco, os senhores auditores fiscais da Receita Federal ou os fiscos dos países desenvolvidos? Eu não tenho nenhuma esperança nisso, né? Eu acho apenas que as relações fisco-contribuinte são de altíssima relevância. O papel dos senhores não é só o de sujeição, mas de pontuar a democracia no dia a dia, aumentar o cumprimento das obrigações voluntárias e impor o cumprimento da nossa Constituição, que é maravilhosa. Os senhores garantam o cumprimento da Constituição, restabeleçam a confiança e a boa-fé. Muito obrigada. Obrigada, professora Misabel. Queria fazer um registro, um pedido de desculpas do professor Paulo Moraes, que precisou sair em tempo de pegar o voo. Agora eu queria chamar o André, professor André, da Fundação Getúlio Vargas, que vai falar sobre as relações fisco-contribuinte na visão da academia. Esse aqui é o próximo slide. Esse é o retorno. Ótimo. Bom dia a todos. Queria começar saudando os meus colegas de painel, na pessoa da doutora Maria Aparecida. Gostaria também de agradecer o convite para participar desse simpósio na pessoa do Rodrigo. A minha fala aqui hoje é desdobramento de uma conversa, de um debate que eu tenho a alegria de realizar já há pelo menos 2 anos, não só com colegas da academia, especialmente o professor Eurico Santi, mas colegas de debate em 2 instituições que venho conhecendo e venho, com esse conhecimento, admirando ainda mais, que são o Sindifisco e a Afresp. Parte do que eu vou apresentar aqui é resultado desse debate. Ele se iniciou numa pesquisa sobre sigilo e transparência nos âmbitos privado e público e se desdobrou numa discussão sobre a lei orgânica do fisco, e eu vou usar o PowerPoint como um dever de transparência para que o meu raciocínio fique o mais claro e transparente possível. Portanto, ele não será um uso de figuras, imagens, como se recomendaria. O tema é exatamente a relação, a interação entre contribuinte e fisco e administração tributária, focando nisso que eu chamei de interação, de organicidade de uma interação. Eu vou começar falando sobre o dever fundamental de pagar tributos e pretendo chegar a uma discussão sobre o dever de assegurar o pagamento dos tributos, tentando, portanto, propor a vocês uma reflexão na seguinte ótica. A interação entre fisco e contribuinte se dá a partir da interação entre 2 deveres. E, portanto, se a gente for pensar nas categorias correspectivas, os direitos dos contribuintes e os direitos e prerrogativas dos agentes fiscais, que porventura estarão inscritos numa lei orgânica, tem de dar conta dessa interação. Eu faço aqui uma menção, sempre faço nessa oportunidade, fiz quando mencionei esse tema, quando gentilmente também fui convidado a falar sobre esse tema na Afresp, citando João Cabral de Melo Neto,
tecendo amanhã, ainda estamos oficialmente na manhã, já que ninguém aqui almoçou, então todo mundo vai receber bom dia, muito provavelmente, não boa tarde, de que um galo sozinho não tece uma manhã, e me parece que tanto o debate sobre a lei orgânica, sobre a nova estrutura da administração tributária, ou a nova estrutura do sistema tributário, ou um novo federalismo, não vai ser resultado do exercício intelectual de um único sujeito, nem de um embate político de uma única categoria, e sim de um conjunto de pessoas. Infelizmente, para mim, a mensagem do Marcel Moço se impõe, ou seja, é sempre tempo insuficiente para pensar, mas os problemas acontecem e a gente precisa agir rápido, então vou tentar, ainda que com a reflexão ainda em construção, poder contribuir para soluções que a categoria, essa carreira de Estado, vem pensando. Eu queria iniciar com isso que é, de certa forma, uma frase que para mim é sintomática, porque revela a percepção de boa parte das pessoas que estão na base da pirâmide, revelam essa perspectiva do consenso no ou do tributo, o que é um certo retorno dessa ideia de correspectividade, né? De certa forma, se fala na academia que, com a noção de capacidade contributiva, a noção do tributo como correspectividade deixa de ser útil, deixa de ser teoricamente útil para explicar a relação entre contribuinte e fisco. Me parece que isso não é bem verdade se a gente pensar a maneira como o contribuinte enxerga a sua relação com o fisco. Ainda que não seja uma relação de correspectividade estrita, no sentido de que eu estou comprando um serviço, há sim a perspectiva de que eu estou contribuindo para essa máquina civilizada de construir civilização. Se eu gosto de ruas, se eu gosto de água encanada, se eu gosto de luz elétrica, se eu gosto de segurança, se eu gosto de várias coisas que a gente aprendeu a chamar de civilização, isso é possível no Estado moderno por meio do tributo. Então, essa máquina de produzir civilização, ela é uma máquina que amplia a liberdade dos contribuintes. Isso às vezes não é muito claro e é portanto acho que é possível, importante enunciar. Antes da construção da ideia do fisco, da taxa, do tributo, a maneira como os cidadãos contribuíam para a civilização era por meio da sua pessoa, do seu corpo, do seu trabalho direto. As pirâmides não foram construídas por meio de taxação, elas foram construídas por meio de trabalho escravo, por meio de uso de mão de obra pessoal. A contribuição para a construção de obras, hoje, obras a gente pode imaginar de engenharia, mas mesmo obras culturais, se dá pura e simplesmente pela realização de uma única obrigação, pagar o tributo. Ou seja, o cidadão se desonera de realização de outros trabalhos, de dedicação de tempo, como disse bem a senhora Isabel, é basicamente um clique e não mais do que isso, e o resto da sua vida você vai fazer outras coisas. Talvez essas coisas que você faça tenham reflexos fiscais, tributários, mas ainda assim você está decidido a realizar estas coisas independente do reflexo. Você decide comprar uma garrafa de vinho ou você decide desempenhar determinada atividade profissional, em princípio, não em função do quanto você vai recolher, mas o enquanto essa atividade profissional vai lhe dar de prazer, obviamente remuneração, e quanto esse vinho vai lhe dar de prazer e, obviamente, dor de cabeça. Então, o funcionamento dessa máquina, um indutor de liberdade. É fundamental a gente pensar nesse sentido. Além de ser um indutor de liberdade, essa máquina de produção de civilização, ela é uma máquina que depende de direitos correspectivos. Se o meu papel como cidadão, ao contribuir para esta máquina de produção de civilização, é com um pagamento monetário, eu quero saber como fazer e quero saber como as outras pessoas estão fazendo. Então, aqui queria chamar a atenção para algo que me parece bastante relevante, tem um pouco a ver com o que, de novo, a professora Isabel mencionou, e acho que ecoa de algumas das coisas que já foram mencionadas aqui por outras pessoas, por exemplo, no que diz respeito à importância da informação. A concordância ali está errada, mas basicamente a pergunta é se possuem os cidadãos direito de serem informados sobre como devem cumprir ou como vem cumprindo o seu dever.
A ideia de que, para além da imposição, há um serviço de orientação. Ou seja, se eu souber como fazer, a gente deveria imaginar que boa parte dos contribuintes fará. Dada a dificuldade de fazer, e me parece que essa dificuldade é algo comum a vários dos sistemas tributários pelas falas que nós encontramos hoje. É surpreendente que as pessoas ainda façam, ainda contribuam. Boa parte delas, inclusive, fazem pela facilitação. De novo, pelo movimento que disse a professora Isabel, pelo fato de que é simples, por exemplo, fazer a declaração do imposto de renda num sistema informatizado que me permite apenas confirmar ou não confirmar certas informações. E aí entra um elemento da educação. Eu sinto dizer, nesse ponto, eu tendo a discordar da professora Isabel, eu acho que todos nós, trabalhadores intelectuais, vamos ter de nos reinventar diante da inteligência virtual, da inteligência artificial, da inteligência das máquinas, seja o nome que vocês quiserem. É impossível frear isto. Imaginar que o desenvolvimento tecnológico não tem um impacto na atividade dos auditores, na atividade da administração tributária, na atividade da docência, na atividade da advocacia, e tentar formar barreiras contra esse movimento é mais ou menos como formar barreiras contra a luz elétrica. Ela está fadada ao fracasso. O que é fundamental é que a administração tributária, os advogados, as universidades, sejam capazes de se reinventar para trabalhar com esse tipo de máquina, assim como nós hoje trabalhamos com máquinas como calculadoras científicas, computadores, borracha, lápis, papel. Tudo isso é tecnologia e tudo isso tem um impacto na forma como nós trabalhamos. A questão, então, é saber quais são as estratégias de informação, quais são as estratégias de orientação, porque ainda, felizmente, as máquinas não são capazes de traçar essas estratégias. Elas envolvem decisões políticas, elas envolvem juízos de valor, elas envolvem juízos técnicos que elas ainda não têm condições de fazer. Ou seja, os agentes são os sujeitos que atuam sobre esses sofisticados sistemas. Aliás, as administrações tributárias no Brasil e no mundo são, dentro do Estado, as instituições que mais rapidamente incorporam tecnologia. Volto a frisar, o nosso sistema de declaração do imposto de renda é uma prova disso. Portanto, sim, me parece que várias atividades típicas da auditoria irão se modificar. Não me parece que em pleno século XXI faça sentido um auditor fiscal ficar acompanhando a entrada e saída de caminhões de algum estabelecimento comercial. Ainda que eu queira analisar a movimentação de caminhões, inclusive nós temos satélites e softwares que fazem registro disso, se porventura isso fosse necessário. Lembrando que cada vez mais as operações, todas elas econômicas, se dão num espaço rastreável. Um ponto fundamental para que se possa garantir equidade no tratamento é o fato de que as operações sejam visíveis. Um dos problemas que nós tínhamos até o século XX é que as operações jurídicas, que eram a justificativa para a incidência da obrigação, não eram visíveis na realidade, eram apenas visíveis na teoria jurídica, e aí nós precisávamos de indícios de que essas operações haviam ocorrido. Então, lembrando que o fenômeno tributado é a operação jurídica da compra e venda e não a assinatura do contrato, a existência do papel ou a indicação de que ocorreu essa operação por meio de testemunhas. No momento em que essas transações são registradas no mundo virtual, e hoje em dia todas elas são, é possível fazer a incidência real-time, é possível fazer um controle real-time e, portanto, a informação, essa massa de informações vai me permitir controlar mais adequadamente estas operações. Mas aí, já que toda essa massa de informações existe, me parece que a discussão que se apresenta é esta. Eu tendo a discordar um pouco da perspectiva apresentada no painel anterior, de que há uma necessidade da administração tributária proteger dados relativos às operações econômicas que são base para a incidência da norma impositiva. Por uma razão muito simples, essa opacidade impede o controle de igualdade. Toda e qualquer operação econômica, que gera o surgimento de uma obrigação
em relação aos demais contribuintes, porque esse é o ponto fundamental, cada contribuinte tem obrigação para com os demais contribuintes, essas informações acontecem no âmbito que Hannah Arendt chamava de âmbito social. A riqueza não é algo privado, a riqueza é algo social. A riqueza é resultado da apropriação de pessoas, físicas ou jurídicas, do mundo. Mundo esse que se encontra para ser compartilhado entre todos. Portanto, essa é uma discussão sobre qual é o nível de informações que contribuintes podem ter acerca uns dos outros. Não só o nível de informação que a administração tributária pode ter sobre os contribuintes. Basicamente para lembrar a vocês que as soluções dadas a esse problema, o acesso dos contribuintes ao volume de informações de outros contribuintes, não é resultado de direito natural. Cada país tem a sua solução. E eu vou usar um exemplo, obviamente, para gerar algum tipo de reação. A gente poderia imaginar a Suécia, onde esses dados são plenamente abertos. E aí vocês me diriam, sim, mas a Suécia é absolutamente homogênea, segura e igualitária. A pergunta é, ela é homogênea, segura e igualitária porque esses dados são abertos, ou esses dados são abertos porque ela é segura, homogênea ou igualitária? Bom, isso significa, então, que nós temos aqui um papel para essa abertura, grande abertura de dados. A transparência é uma ferramenta tanto para accountability quanto para compliance. Isso não é um insight meu, isso é um insight de um sujeito chamado Jeremy Bentham, quando pensa no panóptico. Um dos maiores incentivos para que as pessoas atuem de maneira correta é saber que estão sendo vistos, observados. Todos aqui, por exemplo, nenhum de vocês, embora possa ter um celular tremendo no bolso, fica se segurando para atendê-lo. Por quê? Porque muito provavelmente será visto por mim, pelos colegas do painel ou pelo colega ao lado. Portanto, a ideia de que nós somos vistos, de que nós somos acompanhados, é uma ideia que nos faz cumprir as regras. E eu digo nós, porque tanto os contribuintes, ao aderir consensualmente ao pagamento, quanto as autoridades ao aderir às regras no que diz respeito ao tratamento do contribuinte, no que a gente poderia chamar de cumprimento do devido processo legal. Portanto, já tentando me encaminhar para o fim, sem tentar romper muito o limite, a lei orgânica deveria pensar em como regular esse tipo de informação para garantir exatamente isso, redução de arbítrio, ou seja, um maior controle tanto da atuação dos contribuintes pelos contribuintes, o maior controle da adesão voluntária dos contribuintes, imaginando de novo a base da pirâmide como um ponto central importante nesse caso aqui, mas também garantir, por exemplo, que contribuintes que não se comportam de maneira adequada sejam tratados de maneira igualitária, porque sim, quem viola a regra deve ser tratado também de maneira justa. Que garantia tem um contribuinte que violou a regra de que não está sendo tratado de maneira mais forte, mais violenta do que outro contribuinte? Lembre-se, a persecução penal é feita no âmbito público, inclusive para garantir que o sujeito que é perseguido penalmente possa afirmar que não possa afirmar que foi tratado de forma injusta, que a ele foi aplicada uma pena distinta de outra pessoa nas iguais situações. Com isso, então, eu passo para a parte final. Eu tenho 4 minutos e vou tentar fazer isso dentro do tempo que tenho. O dever que me parece, portanto, correspectivo ao dever de pagar o imposto na face da administração é esse dever de assegurar o pagamento de tributos. Ou seja, a administração tributária é um agente fiduciário. Ou seja, se é uma administração, como diria Rui Cirne Lima, administra algo que não é seu. Mas de quem é esse algo administrado? Certamente não é do Estado. Esse algo administrado não é o interesse do Estado pela máxima arrecadação para dar conta desse orçamento estabelecido antes, para ficar nas palavras do professor Paulo. O interessado, a finalidade, a razão que justifica a atuação da administração tributária é exatamente os direitos dos contribuintes, porque também o Estado é um agente fiduciário. Ou seja, antes, por sobre o chamado interesse público secundário, que é o da administração, há o chamado interesse público primário, por sobre a razão do Estado, há a razão constitucional. É a isso que serve a administração e é a isso que servem os cidadãos, numa perspectiva kantiana, porque essa razão constitucional é a razão do cidadão, é resultado desse exercício. E de que maneira, portanto, a administração tributária serve a essa razão? Garantindo tratamento igualitário, garantindo uniformidade de tratamento, garantindo procedimentos adequados no tratamento
dos contribuintes, sejam eles em que ponto da pirâmide estejam. E para isso, de novo, a lei orgânica é uma boa oportunidade para estabelecer as diretrizes gerais desse devido processo legal no que diz respeito à execução, no que diz respeito à atuação e não só, como bem disse a professora Isabel, o momento de instituição do tributo, instituição do imposto. A maneira como se dá o processo de orientação, informação, cobrança e persecução são momentos de realização do tributo tão relevantes quanto o da instituição. Tanto num caso quanto no outro, a atuação de autoridades. A autoridade legislativa, a autoridade tributária. Eu estou colocando, obviamente, as referências aqui, não por uma questão de lustro intelectual, mas por uma questão de honestidade intelectual, para demonstrar que essas ideias são resultado de uma contribuição de mais autores. Aqui, então, portanto, me socorro nessa ideia de que a administração tributária é garante da igualdade de autores alemães, como, por exemplo, o professor Klaus Tschipke, reforçada aqui a ideia de que, uma vez que a autoridade fiscal constate iniquidades, constate tratamentos não igualitários, deve se manifestar, deve atuar, porque o problema não é a maior arrecadação, o problema é a arrecadação correta. Aliás, como eu não tenho nenhum cavalo nessa corrida, como se diz no Rio Grande do Sul, a professora Isabel disse advogar para contribuintes. Eu sou professor de direito privado, eu sou professor por tempo integral, eu não advogo, eu só sou o contribuinte. Me parece que é uma questão aqui importante, por exemplo, a gente fala muito em benefícios fiscais, mas eu queria falar em planejamento tributário. Se a administração tributária recebe informações de que há um planejamento adequado, legal, que reduziu o valor a ser pago por determinada empresa, tem ou não tem o dever de tornar público esse planejamento? Há sigilo fiscal protegendo o planejamento? A mim me parece que não, porque se um particular descobriu um jeito de legalmente pagar menos tributo, a administração, sabendo disso, deveria compartilhar com os outros contribuintes. Isso é uma questão de orientação, de esclarecimento, de fazer com que todos os contribuintes paguem aquilo que é certo. Talvez isso torne a atividade de planejamento tributário menos interessante para alguns advogados, mas não é um problema para mim isso. Então, a administração tributária é guardiã do direito tributário. A gente poderia fazer uma brincadeira de que ela é guardiã do que é certo e direito. Ela não tem, portanto, que viabilizar a maior arrecadação. Ela tem que, portanto, viabilizar uma arrecadação correta. E fazendo isso da forma mais fácil possível. Não por uma questão de mercado, de atender bem o cliente, senão esse cliente não retornará. Porque, afinal de contas, há um certo monopólio no que diz respeito a esse atendimento, embora a ausência dessa atitude mais orientadora, mais proativa, tenha estabelecido de novo escritórios de advocacia e consultorias como os atuantes nesse setor. Se você não encontra, junto ao chamado intérprete autêntico, orientação, você paga alguém para lhe dar essa orientação. Se essa orientação for pública, gratuita e de qualidade, como, por exemplo, tem de ser toda a educação, me parece que ninguém pagaria por educação privada ou orientação privada. Então, a atuação da administração deveria ir nesse sentido. A lei orgânica, portanto, é a oportunidade para que, ao guardar essa área chamada direito tributário, ao ser o guardião do que é direito e certo, sim, faz sentido solicitar prerrogativas para o desempenho dessa função, mas prerrogativas que são entendidas para o cumprimento dessa função no que diz respeito, na perspectiva do contribuinte, ao cumprimento do seu dever, que é o dever fundamental de pagar impostos, correspondente, para que eu possa pagar esses impostos da melhor forma possível, ao direito fundamental à informação e esclarecimento, tudo isso tendo em vista o postulado da igualdade. E chego ao fim, com algum tempo estourado, peço desculpas, só para terminar como comecei. Se assim for, me parece, se a lei orgânica for essa oportunidade para tentar estabelecer esse tipo de regulação da interação, talvez a cidadania fiscal possa surgir como amanhã, no poema do João Cabral de Melo Neto, que se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entendendo para todos no todo, amanhã que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. E aí não será o fim, acho que será um recomeço. Muito obrigado.
Obrigada, professor André. Convido, então, o nosso debatedor, o secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, por favor. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse congresso, convite feito pelo meu amigo Rodrigo Espada. Agradecer também ao Juraci, da Fibrafit, em nome de quem agradeço toda a organização. Aos que me acompanham nesse painel, é sempre uma oportunidade de ouvir pessoas ilustres em todos os aspectos, pela eloquência, pelo conhecimento e pelo tempo de dedicação a esses temas, e essa oportunidade de nos confraternizarmos. Eu fico pensando, enquanto ouvia e olhava a plateia, o que nos faz vir aqui, o que nos faz participar de um congresso como esse? Refletir, parar, ouvir, pensar e agir na sequência. Grande parte do que foi dito aqui, talvez não de forma estruturada, mas de forma caótica, é fruto das nossas reflexões diárias. A gente precisa de tempos em tempos parar para organizar as ideias. É uma pena o professor Paulo ter tido que sair. Eu queria contar a ele, primeira vez que estive em Portugal, em 92, recém-formado, ouvi de um português que o Brasil é Portugal expandido pelo calor. E desde então eu fico imaginando a relação entre nós, entre os brasileiros e os portugueses, tentando ver se essa frase é verdadeira. Eu acho que ao longo da minha fala aqui nós vamos tentar descobrir se isso é ou não, mas uma coisa eu já constatei, né? O pulo do gato, eles não nos ensinaram que é fazer vinho. A gente continua tentando aprender a fazer vinho, ainda que melhorando, mas está longe dos deles. E ele iniciou nos falando, eu peço desculpas aqui para rever as nossas anotações. Ele começou falando sobre benefícios fiscais, transparência, receita e despesa, e ficou a perguntar: existe benefício fiscal no Brasil? Será que a nossa carga tributária é igualitária? E ele coloca, eu anotei aqui um exemplo dele que falava de hotel pagando IVA de 6% e energia elétrica falando de energia elétrica de 23%. Aí me lembrei do Rio 40 graus, expandido pelo calor. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acabou de aprovar um benefício fiscal para o setor de joias de 5% e de energia elétrica, enquanto isso, energia elétrica é de 34%. Portanto, joias estão certas, a energia elétrica de 34% está errada. Um pouco expandido pelos 40 graus do Rio de Janeiro. Escândalos financeiros, nunca ouvi falar em nenhum no Brasil. Acho que só em Portugal isso existe. Eu lembro quando estava lá em 92, tinha acabado de acontecer e era fato na mídia local, na mídia portuguesa, de uma estrada inaugurada 15 dias antes que tinha acabado de afundar. Eu falei, eu nunca vi falar isso no Brasil, nunca. Cumprimento meus colegas do Fisco Fluminense, vi alguns aqui na plateia. Queria também cumprimentar os meus colegas paulistas, eu sou agente fiscal de rendas, mais do que auditor fiscal, ainda não mudamos o nosso nome, e também cumprimentar os meus colegas do Mato Grosso do Sul. Eu comecei minha carreira lá, e estou sentado nessa cadeira hoje por conta do conhecimento que vim acumulando no convívio com essas pessoas, de pelo menos 3 fiscos estaduais. Mais uma expansão dos nossos problemas em relação aos problemas portugueses e todas as idiosincrasias que o professor Paulo nos trouxe, é também o federalismo. E aí a professora Isabel foi brilhante em colocar a dificuldade que é o nosso país se reequilibrar no sentido do federalismo. A nossa federação é de fachada, todos nós temos que ir a Brasília diuturnamente com o Pires na mão. O Rio de Janeiro é só o caso mais emblemático, porque foi o primeiro a entrar na fila e porque foi capital federal, é o principal cartão postal do Brasil e é um estado que simboliza, que sintetiza todas as nossas idiosincrasias também, as mazelas e as belezas da nossa cultura.
O Estado do Rio de Janeiro não quebrou sozinho. No começo da década de 2010, a dívida do Rio de Janeiro com a União, a dívida com a União representava aproximadamente 95% do total da dívida e hoje ele representa 75% do total. A Secretaria de Administração Tributária, de Administração Penitenciária tem uma dotação orçamentária de R$ 83 mil para pagar energia elétrica, sendo que a conta é de 10 milhões de reais. Portanto, faltam 9 milhões, 900 e... Então, não vão ficar no escuro, obviamente, mas aí se cria uma figura chamada despesa dos exercícios anteriores, ou seja, a falta de orçamento para uma despesa que tem que ser executada e que é executada e depois fruto de uma sindicância para ver se ela é possível ou não. Portanto, os 13 bilhões de reais não são 13, são mais do que 13. Essa é a transparência orçamentária, e aí eu falo do Estado do Rio de Janeiro, não falo isso sobre os outros estados, porque eu não conheço, mas eu tenho certeza absoluta que isso acontece em todos os lugares. A questão da transparência é algo extremamente complexo no Brasil. Além da complexidade das nossas regras, não só tributárias, como orçamentárias, financeiras, o excesso de vinculações que os nossos orçamentos estão sujeitos. Pois bem, em 2001, uma lei complementar diz que não mais agora em parcela única, e sim em 48 parcelas. Quem, em sã consciência, paga ICMS para recuperar em 48 parcelas? Que país é esse? Qual é o investimento que se faz? Mais ainda, material de uso e consumo, que vem sendo prorrogado dia após dia, ou ano após ano, e agora eu já nem sei mais qual é que está vigorando, mas deve vigorar para os próximos 15 anos. Portanto, a gente tomou uma decisão muito sábia. A gente empurrou por mais 15 anos a solução de um problema. Eu não falo nem da convalidação dos benefícios fiscais, porque nós não temos benefícios fiscais, como eu estava me lembrando agora, nós não temos isso só em Portugal, que isso existe, aqui não existe no Brasil. Eu já vou me encerrando, porque o meu tempo já está estourado também. Desde que eu me formei, em 91, me parece que o único avanço institucional que o Brasil conseguiu realmente foi a vitória sobre a inflação. Além da competência daquele corpo técnico que propôs a solução, o que eu acho que realmente fez com que conseguíssemos avançar nesse sentido foi que, naquele momento, o Brasil inteiro perdia com a inflação. Porque até 2 ou 3 anos antes, muitos de nós vivíamos no overnight, vendíamos patrimônio para colocar no banco e ficar girando à noite, e uma parcela da população, estranhamente a mais rica, só por coincidência, ficou ainda mais rica. E nós só viramos essa página no momento em que a desorganização foi completa. Pois bem, voltando para o ICMS. A desorganização, se não é completa, ela está muito próxima de ser. Portanto, eu acho que agora passamos a ter clima político no Brasil para enfrentar essa agenda de criação de um outro imposto, porque eu também não acredito numa reforma do ICMS. A gente vai ter que criar realmente alguma coisa nova. E aí, completo com a colocação que a professora Isabel fez, do risco que nós todos enfrentamos. O federalismo começa pelo pagamento dos impostos e da distribuição da carga tributária. Nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil. Nós temos que deixar de ir... Nós precisamos deixar de ter que ir a Brasília para resolver cada um dos nossos problemas, e aí vou citar e encerro. A situação da minha cidade aqui no interior, cidade do meu pai, aqui no interior de São Paulo, em que o prefeito, há uns 8 anos atrás, voltou para a cidade comemorando muito, porque ele tinha conseguido ir a Brasília, conseguido uma emenda parlamentar para asfaltar um bairro da cidade de 27 mil habitantes. Pois bem, ele não tem condições de asfaltar um bairro. Ele precisa de um parlamentar para abrir as portas em Brasília, para que ele consiga X milhões de reais para fazer isso. Ele volta, comemora, obviamente agradece ao nobre deputado que conseguiu,
certo? E todo mundo fica feliz. Só não ficamos nós, todos cidadãos brasileiros, porque tivemos que nos sujeitar à mais absoluta perda da autonomia, sem nenhuma liberdade política, reféns de um sistema perverso como esse, concentrador, perverso, e etc. Agradeço. Tinha mais aqui uma meia hora para falar, mas a gente tem que também cumprir a principal necessidade fisiológica, que é nos alimentarmos, sem o qual começamos a ficar de mau humor, e os nossos ouvidos fecham. Portanto, eu gostaria de encerrar agradecendo, colocar aí um pouco que me cabe fazer enquanto debatedor e tentar alinhavar as colocações dos meus antecessores e colocar aí a todos a necessidade de que a gente reflita, de que a gente mantenha a atenção e que a gente atue fortemente na direção de construir um Brasil melhor. Um Brasil mais justo, mais igualitário e que consiga se desenvolver econômica e socialmente. Muito obrigado. Obrigada. Suas angústias são as nossas, lá em Minas Gerais. Queria agradecer o Nilo, do Sinafresp, porque eu não fui clara, e como eu pretendia. Eu queria fazer uma saudação, com muita gratidão, à hospitalidade dos paulistas, dos fiscais paulistas, pelo Sinafresp, pela Fresp, muito obrigada, agradeço a compreensão de vocês aí, do Nilo, que me alertou. O Bruno, o Jorge, o Matheus, o Luiz Mesquita e o Abel enviaram perguntas que a organização desse congresso vai encaminhar aos palestrantes e enviar para vocês via e-mail que tem lá. Nós vamos suprimir as perguntas devido ao horário já avançado. Devolvo a palavra para você.